Muito boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. São nesta altura 15 horas aqui em Paris, 13 em Bissau, 14 em Luanda. Sejam bem-vindos a este primeiro jornal na RF. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta quarta-feira, dia 14 de setembro, está Angola. O atual presidente e reeleito toma posse amanhã, numa altura em que o maior partido da oposição, a UNITA, apresentou um novo recurso ao Tribunal Constitucional. Em Moçambique, o país quer retomar os projetos de gás e exportar mais. Quem o diz é o presidente da República, Filipe Nyusi, que vamos ouvir neste jornal sob o comando técnico de Moussa Bachir. Maputo 105 FM. A UNITA acaba de interpor ontem, esta terça-feira, um recurso de inconstitucionalidade junto do Tribunal Constitucional, dias depois da mesma entidade ter negado o provimento à contestação dos resultados eleitorais por este partido da oposição, a UNITA. Nelson Domingos é professor em Ciências Políticas em Luanda e analisa o conteúdo deste recurso agora apresentado pela UNITA. É cabível o recurso extraordinário da inconstitucionalidade. O que a UNITA alega? Alega que houve denegação de justiça, que é um direito constitucionalmente consagrado aos cidadãos. Da mesma forma, alega que não foram apreciadas as provas. Fato é que há um voto vencido no acórdão do contencioso eleitoral e o que a UNITA alega é que as exatas sínteses não foram sequer comparadas, ao mesmo tempo que as exatas sínteses não foram sequer tornadas públicas para possibilitar um processo com maior transparência. Um outro elemento que aparece neste recurso é o fato de a decisão do Tribunal Constitucional requerer que as reclamações tivessem sido feitas nos locais de apuramento. Com a revisão da Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, foi retirada a legitimidade ou o direito de o apuramento ser feito a nível local. Quais são as possibilidades deste recurso efetivamente ser ouvido? Se o Tribunal Constitucional considerar o efeito suspensivo do contencioso eleitoral, significa que ficaria suspensa a posse, o que eu não creio que venha a acontecer. O Tribunal Constitucional, para além de ser um tribunal com base jurídica, ele também tem uma perspectiva política. Suspender, portanto, a tomada de posse de João Lourenço amanhã não é uma possibilidade, como dizia aqui o professor de Ciências Políticas, Nelson Domingos, entrevistado aqui por Liliana Henriques. O presidente francês Emmanuel Macron felicitou o homólogo angolano João Lourenço, reeleito a 24 de agosto, e manifestou o desejo de visitar Angola no início do próximo ano, segundo uma nota de imprensa do Palácio do Eliseu. Numa conversa telefónica, o chefe de Estado francês felicitou João Lourenço pela reeleição e disse que a França estaria representada a nível ministerial na cerimónia de tomada de posse, marcada, como já aqui dissemos, para o dia da manhã. O Tribunal Constitucional proclamou o MPLA o candidato como vencedores, com 51,17% dos votos, seguido pela UNITA, com 43,95%, e chumbou o recurso de contencioso eleitoral na UNITA. Uma instabilidade política desde então, nas últimas 2 semanas, como se tem sentido em Angola. Rumo até Moçambique, as condições de segurança dos distritos de Palma e Mocímboa da Praia estão garantidas para que investidores que suspenderam as atividades depois de ataques terroristas ocorridos em março do ano passado no distrito de Palma possam retomar trabalho. A garantia foi dada pelo chefe de Estado de Moçambique na abertura hoje, em Maputo, da 7ª edição da Cimeira Anual de Gás e Energia, como nos explica Orfeu Lisboa. A situação de segurança está melhor entre os distritos de Palma e Mocímboa da Praia, assegura o chefe de Estado Filipe Nyusi, para quem as petrolíferas francesa Total e a ExxonMobil americana, entre outros investidores, devem retomar as operações na área 1 da bacia de Rovuma, na província de Cabo Delgado. Neste momento, as nossas forças de defesa e segurança estabilizam a situação em todos os distritos afetados com o regresso das populações, tendo por base os níveis de segurança e linhas de defesa no perímetro que se estende de Palma a Mocímboa da Praia,
consideramos pertinente que sejam ponderadas a possibilidade de retoma do desenvolvimento dos trabalhos de construção em terra. A garantia e apelo do chefe de Estado moçambicano Filipe Nunes foi feita na abertura da 7ª edição da Cimeira do Gás e Energia, que decorre hoje e amanhã em Maputo e acontece, entretanto, numa altura também em que a polícia em Nampula apresentou 29 cidadãos recrutados para engrossarem as fileiras dos terroristas na província de Cabo Delgado, de Maputo para a RFI Orfeu, Lisboa. Eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. E continuamos hoje a ouvir todos os líderes das forças políticas na corrida às legislativas em São Tomé. Hoje é a vez de Miguel Gomes, que é presidente do MDFM-UL, que promete estar mais próximo do povo e aproveitar a experiência dos anos em que foi padre. Eu conheço bem a realidade santomense. Como padre, conheço bem a realidade social, a realidade política. Quando deixei de exercer a função de padre em 2017, fiz o doutoramento em desenvolvimento socioeconômico. Especializei mais nas ciências políticas. Isso permitiu-me conhecer a realidade política mais profunda de São Tomé e Príncipe. É claro que eu, preocupado com a maneira como fazem a política em São Tomé e Príncipe, quis também dar a minha contribuição. Na minha tese de doutoramento, eu falo um pouco sobre a política em São Tomé, pesquisei e procuro e ver, e chego à conclusão que as pessoas em São Tomé não acreditam mais nos políticos, porque, e eu vejo isso no terreno também no dia a dia, porque só fazem política no momento de campanha. Eu proponho fazer uma política diferente, estando mais próximo do povo, procurando dar um aspecto social, porque eu acho que o capital humano deve estar em primeiro lugar, e a minha experiência de padre seria uma mais-valia para a minha candidatura. Ouvíamos o candidato Miguel Gomes, presidente do MDFM-UL, entrevistado por Karina Branco, entrevista que pode ouvir já a seguir este jornal no espaço convidado. Bissau 94 FM. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja hoje para Kiev, onde se vai encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os dois líderes políticos vão discutir em pormenor, Neide Ribeiro, a continuidade da ajuda europeia à Ucrânia. Na capital ucraniana, Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky vão analisar a manutenção da ajuda europeia. A União Europeia já desembolsou mais de 19 mil milhões de euros de ajuda à Ucrânia, incluindo equipamento militar, e o Bloco Europeu prepara-se agora para enviar 100 milhões de euros para construir escolas destruídas pelas forças russas. Durante o discurso sobre o Estado da União Europeia, Ursula von der Leyen, vestida com as cores da Ucrânia, homenageou a primeira-dama presente no hemiciclo, destacando a coragem de Olina Zelenska para resistir à crueldade de Putin. A presidente da Comissão Europeia garantiu que a solidariedade da Europa com a Ucrânia permanece inabalável, insistindo que as sanções da União Europeia contra a Rússia vieram para ficar. Esta quarta-feira fica ainda marcada pelas afirmações de von der Leyen, que garantiu que o Bloco Europeu vai avançar com uma reforma completa e profunda do mercado energético. Nesta reforma, a líder europeia pretende limitar os lucros extraordinários das empresas do setor do petróleo, gás, carvão e refinarias, propondo uma contribuição solidária para aqueles que mais precisam. Foi ainda anunciada a criação de um novo Banco Europeu para fomentar investimentos em projetos de hidrogénio na União Europeia, orçado em 3 mil milhões de euros. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou também uma nova iniciativa sobre saúde mental no quadro da União Europeia, como sugerida por grupos de cidadãos, propondo também uma convenção europeia para uma reforma a sério. Ursula von der Leyen defende que deveríamos cuidar melhor um dos outros para muitos que se sentem ansiosos e perdidos, um apoio apropriado e acessível que pode fazer parte e fazer toda a diferença, defendeu a dirigente da diplomacia da União Europeia.